pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou comentar com vocês sobre a minha experiência que eu tive em trabalhar em restaurante, tá? Obviamente, não há necessidade de falar nomes, nem nada disso. E é isso, vamos lá, né, galera? Vamos falar como foi a minha experiência de trabalhar com restaurante. Porém, eu vou colocar a localização. Localização não, vou colocar aqui no título a região de onde eu trabalhei e onde foi próximo, né? Mas eu não posso falar nomes nem nada. Então, assim, vamos lá. Primeiro de tudo, eu comecei a trabalhar lá pensando em ser freelance, né? Beleza. Fiquei uns 4, 5 meses lá, uns 4 meses trabalhei lá. Uns 4 meses, né? E beleza, durante esses 4 meses, a questão de trabalhar no restaurante. Eu sempre trabalhei com meu namorado, beleza? Beleza. Igual aquela coisa. Ele é meu patrão no trabalho, fora de casa, eu que sou o patrão. Mentira. Mas assim, a gente sempre trabalhou muito bem junto, graças a Deus. A gente sempre gostou de trabalhar muito junto. Se dá super bem, trabalho a trabalho. E isso sempre nos ajudou, a gente sempre trabalhou junto. E aí, o que aconteceu? Nesse trabalho, a gente tinha que estar lá toda vez 6 da manhã. 5 horas da manhã já aconteceu. E, gente, isso não é horário de gente, não. Tipo, não é horário de gente normal trabalhar. Primeiro começa por aí. Começando que ele é um lugar que ele trabalha 24 horas por dia. E lá não tem movimentação durante a madrugada, nem à noite direito, nem à tarde. Por exemplo, lá é um lugar que ele funciona 24 horas. Porém, o pessoal entra assim 10 da noite e o outro e sai 6h20. 6 horas já chega uma pessoa da manhã. 5 horas já chega uma pessoa da manhã. E vai até 1 hora, se eu não me engano. Aí o outro chega às 6 horas. E aí chega o pessoal que fica organizando ali o café da manhã, né? Até às 10 da manhã. E final de semana, 10h30. Beleza. A única coisa ali é uma movimentação cansativa. Lá não para, não para. E é um lugar que não tem gente pra contratar. As pessoas não querem dor de cabeça. Hoje em dia as pessoas não querem se sacrificar, vamos dizer assim, porque ali você se sacrifica, né? Pelo que eu percebi trabalhando em restaurante, assim, e não tem uma regra, tipo assim, é largado lá. Então, assim, acabava que a gente ficava largado porque era só o gerente tomando conta e fora o pessoal. Aí o pessoal do salão era 2, 3 pessoas pro salão, às vezes, quando o terceiro não fazia serviço de cozinheiro ou de assistente auxiliar de cozinha. Aí um na cozinha, o cozinheiro chegava 8, 7 horas. 5 pessoas. 5 pessoas durante a manhã, com movimento de 120 pessoas, 160, 200 pessoas. Só isso daí. É só isso de funcionário. E fora que as pessoas não querem contrato, as pessoas não querem vincular. Porque começa assim, lá quando eu entrei, o que quebra muito é a questão do dobrar. E lá eles requerem muito que você dobre, porque não tem quem chamar, não tem quem contratar. E não vai ter ninguém que vai querer acordar 4 da manhã, 5 da manhã, às vezes, ou mais cedo, 3 da manhã, pra ir pro trabalho, pegar ônibus, não sei o quê, ou pegar carro, lá. Tipo, pelo amor de Deus. E a pessoa também não tem estilo de vida, né, também. Então, assim, você não tem final de semana, porque ali é pior do que o horário onde eu trabalhei. E em shopping, porque você não tem horário pra curtir, você não tem nem. Você não sai 10 da noite pra poder curtir a madrugada e voltar pro trabalho só 2 da tarde. E você tem um estilo de vida ali, né? Ou ficar com o seu namorado, ou com o seu marido, ou ficar com seus amigos. Não consegue, ali não tem. Então, às vezes acontecia, você chegava às 5 da manhã, você tinha que ficar até 6 da noite, 6 da tarde. Ou você chegava, ou o que aconteceu já comigo, chegava 6 da manhã, ficava até 10 da noite. Entendeu? E fora que você não sentava, você nem comia sentado direito, né? Tipo assim, às vezes a gente comia ali na correria. Por quê? Porque lá nesse lugar onde eu trabalhei, era assim, acontecia bastante. Chegava às 6 da manhã. Aí, 6 da manhã você já. Como a minha função ali, vamos dizer, não é função. Quem se entrega muito se fode, né? Vamos dizer assim. Então, assim, eu não sou, eu odeio ser preguiçoso. E eu gosto muito de aprender as coisas. Às vezes a gente tem que não mostrar nossas habilidades, né? Pra ninguém, né?
E aí, o que acontecia? Como eu me colocava na posição que eu sei fazer e eu fazia acontecer, eu fazia a limpeza das mesas normal, que era o início, ajudei na reposição das coisas, e aí eu comecei a mostrar que eu conseguia pôr o pão de queijo passar, conseguia pôr as outras coisas, conseguia fazer um ovo mexido, conseguia fazer um omelete, conseguia fazer os pratos do restaurante. Então, assim, eu ensinei tudo errado, né? E acabou que eu chegava às 6 da manhã, via o que tava faltando. Às vezes eu chegava assim no restaurante, tava já faltando um monte de coisa, né? Da última vez que eu fui ainda, cheguei no dia, meu último dia. Cheguei lá, porque foi dispensar, né? Cheguei no meu último dia lá, cheguei, tava os repositórios de suco tudo quase vazio. Tava 3 dedos da jarra, só tinha de suco. Repus o suco. A gelatina tudo jogada na mesa. Farelo cheio, um monte de coisa. Tipo assim, as pessoas não têm muito cuidado, entendeu? Tudo bem, é um trabalho cansativo, mas assim, já tava tudo largado. E eu tava 4 dias sem trabalhar, eu e meu namorado, que a gente pegou como descanso. Nossa, acho que ficou largado, né? Enfim. E aí, essa coisa cansativa. As pessoas não querem trabalhar, as pessoas não querem dor de cabeça, as pessoas estão confortáveis naquele estado. Quem permanece, quem está confortável, está agradável. Ela não precisa mostrar, tá recebendo dinheirinho ali, tá de boa. E pronto, acabou, não é dela, né? É que eu sempre levo muito a sério meu trabalho. Não é todo mundo que leva trabalho a sério, né? E aí acabou que aconteceu esse tipo de questão no meu último dia. E aí o que aconteceu? Que eu tava falando pra vocês. Eu chegava lá, 6 da manhã, eu já fazia, dava uma olhadinha, via o que tinha pra repor. Às vezes eu tava fazendo coisa lá, mas eu sabia que lá na frente tava faltando suco, eu mesma ia lá e repunha o suco. Ou eu passava, tinha mesa suja, pegava a mesa suja, sendo que tinha gente já no salão pra coisar, só que não pegava. Então assim, você fica assim, gente, por que eu vou ficar trabalhando, me matando aqui pra nada, sabe? E aí acabou que nos últimos dias eu fui deixando. Aí beleza, chegava lá, via o que tinha pra fazer, voltava. Fazia bacias e bacias de pão de queijo, porque ali saía bastante pão de queijo. Tipo assim, por dia saía uns 4, 6 bandejas de pão de queijo. Ou mais até, dependendo. Mas umas 4, 5 assim no dia saía. E aí, fora a reposição do salgado, pão, fruta. Fruta ali saía pra caramba. Tipo, mamão, acho que eu cortava, sei lá, uns 4 mais. Eu cortava, tipo, uns 7 mamão. Tipo, fora a reposição que eu tinha movimento, uns 7 mamão, cortando mamão, repondo mamão, não sei o quê. Repunha queijo, presunto, pra fazer na fatiadora. Fora isso, fazer ovo mexido, omelete, ovo mexido, ovo mexido. Fazer ovo mexido, fazer uma panela enorme. A panela enorme dava bacia. E fazia umas 4, 5 no dia para reposição. Com movimento acima de 160 pessoas, assim. Fazia esse tipo de reposição. Aí, por exemplo, durante, assim, tinha alguns eventos durante o turno. Por exemplo, ó, abriu, chegou, tinha lá na frente. 8 horas tem que entregar água, leite, café, um pão de queijo, uma bacia de pão de queijo de 40, bolo, tinha que entregar salgado, frutas laminadas e não sei o quê. Então, fora toda essa rotina, eu tinha que fazer essa parte de preparar a coisa lá para entregar na sala, que lá era um hotel. Um hotel hotel de empresa, sabe? De empresarial, hotel empresarial. Então, sempre tinha algum evento, sabe? Aí, tipo, 8 horas, beleza. Aí fechava às 10. Às 10 até o povo sair às vezes, 10h30, entendeu? Aí já tinha que abrir o salão meio-dia. Fora isso, a gente tinha esse tempo curto pra comer alguma coisa, voltar. E às vezes tinha almoço. Ultimamente estava tendo bastante almoço para entregar. Então, durante tudo isso ainda, eu já tinha que comer rapidinho, que 11 horas eu tinha que preparar saladas para entregar no buffet, entendeu? E guardar tudo, os congelados, tudo certinho. E preparar
a salada pro almoço. Aí, beleza, entregava meio-dia. Deu meio-dia. Se tocar o telefone, sai pedido de quarto ou sai pedido no salão. Fora o almoço. Não acontecia, mas se acontecer, tinha que acontecer, entendeu? Só que daí já tinha o chefe, né? O cozinheiro. Aí, beleza. Aí o restaurante ficava do meio-dia às 3. Aí, do meio-dia às 3, era isso que tinha pra fazer. E às 3 fechava. Aí o restaurante, tudo bem, né? Só abria das 3 até às 7, ele ficava fechado. Acho que ele ficava um tempo muito longo, inclusive, fechado, né? Aí ele ficava fechado, ele só abria das 7. Das 7 às 11 ele funciona. Aí à noite até que saía bastante pedidinho. Aí das 11 ele fecha. Ele fica das 11 às 6 fechado. Aí se tocar alguma coisa, sai alguns pedidos, aí a pessoa vai lá e faz. Mas assim, ele tem uma rotatividade muito grande, mas quem trabalha mais é durante a manhã. Então, assim, foi ficando cansativo, muito exausto, porque nem folga direito você tira. Então, você fica segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Por exemplo, meu namorado não folgava. Ele ia trabalhando direto. Teve uma vez que ia ainda, falta gente. Às vezes o povo fala, vou, não vou, né? E a gente que é comprometido tá lá. Aí o pessoal, nossa, com uma dor de cabeça, não vou. Você fica assim, cara, tá, porque atestado não se discute nem nada, né? Não tem desconto, se tem desconto. Aí teve um dia que faltou gente. A gente teve que dobrar, gente, 24 horas no dia. 24 horas, a gente dobrou. A gente entrou às 6 da manhã, a gente foi embora às 6 da manhã. Vocês acreditam? Então, assim, a gente tava se exaustando. E fora isso, parece que as pessoas, os responsáveis do lugar, tava nem aí. Achava ainda como se fosse um barato, como se tivesse tudo bem. Tipo assim, cagava. Basicamente tava cagando, dane-se, foda-se. Não pensando na saúde do funcionário. Não pensando no funcionário, entendeu? Tipo, cara, foi um lugar que eu trabalhei que o pessoal é muito viajado nas ideias. Então, assim, você ficava assim, o que eu tô fazendo aqui com esse tipo de pessoa? Então, assim, não foi um lugar legal que eu trabalhei. Não achei a experiência legal. Não foi bom. O pessoal que tá lá é porque mora perto, né? A gente acredita nisso, porque o pessoal, tudo que mora perto ali, porque se for uma pessoa de outro lugar, não vai. Então, assim, cara, foi um lugar que eu trabalhei que, na verdade, eu me escravizei. Não é um lugar que você se escraviza. Você não senta durante todo esse tempo, você nem consegue, você nem senta. Você não faz horário de almoço, porque não dá. Não dá. Às vezes falta alguém, não sei. Ai, tô ganhando, mas ali. Tá aí não tem uma carta na mão, não tem nada, ali é basicamente jogado. Então, assim, hoje eu trabalhei, não gostei, não foi legal. Então, assim, se você estiver trabalhando, for trabalhar no restaurante, se você já sentir de primeira que vai ser dor de cabeça, cara, sai. Já, enquanto você tá vendo que é dor de cabeça, já vai mandando currículo em outro lugar pra cair fora de um lugar assim, porque não vai te levar a nada, só vai deixar você ruim, dor nos pés, dor nas costas, vai te dar problema futuramente, entendeu? Se você não se preocupar com essa saúde, vai dar varize, vai ter problema na coluna, vai depois, ai meu Deus, me afastei pro burnout do trabalho, também você permitiu isso em você, então assim, a culpa também é sua. Então, é isso, sabe? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra mim se vocês já trabalharam em algum restaurante que foi muito caótico assim. E é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até mais.